Boa noite, pessoal. Tudo bem? Nós somos o grupo 7. Hoje vamos falar da fisiopatologia da teníase e cisticercose para a disciplina de parasitologia básica. Se vocês já ouviram falar sobre este verme, com certeza essa notícia deixará vocês espantados. Mulher segue dieta e come solitária para emagrecer. Solitária é o nome comum que dão à tênia, o parasita que vamos introduzir hoje. Bom, de acordo com essa mulher, ela comprou a tênia na internet e pretendia realizar uma dieta bastante séria para ajudá-la a perder peso. É claro que ter uma tênia não significa necessariamente que você vai emagrecer, e sim que vai perder vários nutrientes. Além disso, essa situação pode causar danos que vão ser apresentados a seguir. Vamos agora estudar essa parasitose. Teníase é uma doença causada por duas espécies diferentes de plateumintos, Taenia solium e Taenia saginata. Ela recebe este nome quando o homem é o hospedeiro definitivo deste verme. Já em relação à cisticercose, existem algumas divergências sobre o parasita causador. Alguns cientistas acreditam ser causada pelas duas espécies citadas anteriormente, e outros acreditam ser uma doença causada apenas pela Taenia solium. A doença recebe este nome quando o homem se torna o hospedeiro intermediário. Na lista abaixo, pode-se observar a classificação taxonômica do parasita associado à doença. Antes de nos aprofundarmos um pouco mais em relação às duas espécies separadamente, explicaremos neste slide as características gerais dos plateumintos. Número 1. São vermes hermafroditas, ou seja, podem se autofecundar. Cada proglote possui um sistema reprodutor completo. A fecundação pode ser cruzada quando existe mais de uma tênia no mesmo hospedeiro. Número 2. Possuem sistema nervoso. Número 3. Não possuem sistema respiratório ou circulatório. Os nutrientes necessários para manter a vida são absorvidos pela superfície e a distribuição é feita por difusão entre as células. E número 4, por último, como sinônimos de plateumintos, possuem o corpo achatado dorso-ventralmente. Neste slide, temos algumas características morfológicas sobre as tênias. Seu corpo, o estróbilo, é dividido em estruturas com formatos de anéis, sendo reconhecidos em três partes diferentes. Cabeça, ou escólex, é a primeira parte, onde se localizam suas ventosas, responsáveis pela fixação do parasita ao intestino do hospedeiro. A segunda parte é o colo, é a região de crescimento, onde novos anéis se desenvolvem. E a terceira parte são os proglotes. São regiões maduras que se separarão do resto do corpo da tênia. Essas estruturas possuem sistema reprodutor completo e, quando fecundados, estão repletos de ovos que serão liberados para fora do corpo humano. Agora, especificamente em relação à teníase, destacaremos as diferenças entre Taenia solium e Taenia saginata. A Taenia saginata é um plateamento grande, que pode medir entre 4 e 12 metros. Ela possui a estrutura e comprimento citado anteriormente apenas quando hospeda o ser humano. Seu hospedeiro intermediário é o gado bovino, por isso também ela é conhecida como Taenia do boi. Como ferramenta de fixação, ela possui em seu escólex 4 ventosas capazes de se aderir ao intestino delgado do ser humano. Suas proglotes podem ser divididas entre jovens, maduras e grávidas, sendo que as últimas se destacam uma a uma e são liberadas do corpo humano ativamente, isto é, de forma involuntária ao dormir, por exemplo, ou também junto às fezes. Este processo é conhecido como apólise. Por dia, em média, são liberadas de 8 a 9 proglotes, contendo de 40 a 80 mil ovos cada uma. Sobre a Taenia solium, suas características são diferentes. Seu comprimento pode chegar de 1,5 m a 5 metros. Ela também possui este comprimento e formato apenas parasitando o ser humano. Por ter como hospedeiro intermediário o porco, é conhecida como Taenia do porco. Seu escólex possui uma dupla coroa de acúlios em forma de foice, como auxílio para a fixação no hospedeiro, além de suas 4 ventosas. Diferentemente da Taenia saginata, suas proglotes são destacadas em conjuntos de 5, de forma passiva apenas junto às fezes. Cada proglote possui de 30 a 50 mil ovos e são liberadas em média 5 por dia. Neste slide, podemos ver as diferenças entre proglotes da Taenia solium e da Taenia saginata. Quando são retangulares, com 15 a 30 ramos uterinos em cada lado da haste, são da Taenia saginata. Quando são quadradas, com 7 a 16 ramificações em cada lado, são da Taenia solium.
Essas diferenças são importantes em uma microscopia, pois não é possível diferenciar as duas espécies a olho nu. Falando agora da cisticircose, ela é uma doença causada pelo mesmo patelmento que infecta o ser humano em fases diferentes de sua vida. É quando o ser humano se torna o hospedeiro intermediário do parasita, e não o definitivo. A cisticircose é a enfermidade parasitária que, com maior frequência, afeta o sistema nervoso central, sendo considerada a mais grave das infecções parasitárias deste sistema. Sobre a epidemiologia da doença, vemos que atinge mais pacientes idosos do sexo feminino. Tem grande relação com hábitos alimentares, presente em maior quantidade no meio rural. Além disso, outros fatores que aumentam sua incidência é a falta de saneamento básico e hábitos alimentares que tenham a carne crua como um alimento típico. A cisticircose é classificada pela OMS como a doença da pobreza e continua sendo negligenciada principalmente pelo fato de não ser uma doença com notificação obrigatória, o que dificulta as medidas de prevenção. Neste slide é apresentado o ciclo de vida da teníase, que pode ocorrer tanto por Taenia solium quanto por Taenia saginata. Em os ovos ou proglotes grávidas são depositados no ambiente por meio das fezes. Os ovos podem sobreviver por dias a meses no ambiente. Em 2, bovinos e suínos se infectam ao consumirem vegetação contaminada com os ovos e ou as proglotes grávidas. Em 3, as oncosferas aderem e penetram no intestino do animal, caindo na corrente sanguínea. Assim, migram para vários tecidos, como o músculo estriado. Em 4, no músculo estriado, as oncosferas se desenvolvem em cisticercos. Um cisticerco pode durar anos no animal. Em 5, os humanos se infectam ao consumirem carne contaminada crua ou mal cozida. Em 6, no intestino do ser humano, o cisticerco se desenvolve em tênia adulta, que pode sobreviver por anos. A tênia adulta se fixa no intestino delgado por meio do escólex e ali reside. O comprimento do verme adulto é geralmente em torno de 5 metros ou menos para a tênia saginata e 2 a 7 metros para a tênia solium. Os vermes adultos produzem as proglotes, que amadurecem, ficam grávidas, se desconectam da tênia e migram para o ânus ou são passadas pelas fezes. Os ovos que estão nas proglotes são então liberados depois que as proglotes saem nas fezes, e assim o ciclo se reinicia. Agora vamos falar sobre o ciclo de vida da Taenia solium na cisticercose, que é a infecção de humanos e suínos com a forma larval. Em 1, os ovos estão presentes nas fezes de um humano portador de teníase. Em 2, esses ovos são infecciosos e não precisam de um período para se desenvolverem fora do hospedeiro. Ao ingerirem ovos ou proglotes grávidas, porcos, representados em 2, e humanos, representados em 7, se infectam. Em 7, os humanos são geralmente expostos aos ovos pela ingestão de alimento ou água contaminados com as fezes que contêm os ovos ou proglotes, ou ainda pelo contato direto com outro humano infectado. Em 8, uma vez que os ovos ou proglotes são ingeridos, as oncosferas aderem e penetram no intestino do animal, caindo na corrente sanguínea. Assim, migram para vários tecidos e órgãos e se desenvolvem em cisticercos em aproximadamente 60 a 70 dias, o que está ilustrado em 9. Como apresentado nos slides anteriores, na teníase, o hospedeiro definitivo infecta-se ao ingerir carne suína ou bovina crua ou mal cozida infectada pelo cisticerco de cada espécie de tênia, solium ou saginata. Já a cisticercose humana é adquirida pela ingestão acidental de ovos viáveis da tênia solium, que foram eliminados nas fezes de portadores de teníase. Existem 3 mecanismos possíveis de infecção humana. O primeiro é a autoinfecção externa. Neste tipo de infecção, os portadores de tênia solium eliminam proglotes e ovos de sua própria tênia e os levam à boca pelas mãos contaminadas ou pela coprofagia, que é a prática de comer fezes.
observada principalmente em condições precárias de higiene e em pacientes com distúrbios psiquiátricos. O segundo é a autoinfecção interna. Este tipo de infecção pode ocorrer durante vômitos ou movimentos retroperistálticos do intestino, possibilitando a presença de proglotes grávidas ou ovos de Taenia solium no estômago. Depois da ação do suco gástrico e posterior ativação das oncosferas, as proglotes grávidas ou os ovos voltariam ao intestino delgado, desenvolvendo o ciclo autoinfectante. O terceiro mecanismo é a heteroinfecção, que ocorre quando os humanos ingerem alimentos ou água contaminados com os ovos da Taenia solium disseminados no ambiente através das dejeções de outro paciente. Bom, agora aprofundando um pouco mais o tema do nosso trabalho, eu vou falar um pouco sobre a fisiopatologia da teníase. Apesar da tênia ser popularmente conhecida como solitária, o que nos faz pensar que o hospedeiro abriga apenas um parasita, na prática o que a gente observa são também pessoas infectadas com mais de uma tênia da mesma espécie. A infecção humana pelos vermes adultos, a teníase, ocorre, conforme dito pelos meus colegas anteriormente, como uma consequência da ingestão de carne suína ou bovina, crua ou mal passada, contendo cisticercos viáveis. Os cisticercos são destruídos em 10 minutos pelo aquecimento a 96 graus Celsius, em 2 horas quando expostos a uma temperatura de 45 graus Celsius, ou também por 12 horas quando congelados a menos 20 graus Celsius. O verme adulto se desenvolve num período de 5 a 12 semanas para a Taenia solium ou de 10 a 12 semanas para a espécie saginata. E devido ao longo período em que ambas as espécies parasitam o homem, elas podem causar fenômenos tóxico-alérgicos através da excreção de substâncias, podem provocar hemorragias através da fixação na mucosa, podem destruir o epitélio e produzir inflamação com infiltrado celular, com hipo ou hipersecreção de muco. O acelerado crescimento do parasito necessita de um considerável suplemento nutricional, fazendo com que ele compita com o hospedeiro, provocando consequências maléficas para a saúde humana. O suco gástrico e os sais biliares estimulam a invaginação do Scolex, existente no interior do cisticerco, que se fixa na mucosa do jejunum. Com relação aos sintomas provocados pela infecção, a maioria dos indivíduos é assintomática ou apresenta sintomas de intensidade leve a moderada, como tonturas, astenia, que é no caso a perda de força muscular, apetite excessivo, náuseas, vômitos e alargamento do abdômen, juntamente com dores de vários graus de intensidade. A obstrução intestinal provocada pelo estróbilo ou ainda a penetração de uma próglute no apêndice, apesar de raras, já foram relatadas. As crianças continuamente expostas à infecção apresentam sintomas menos intensos quando são novamente infectadas, sugerindo a aquisição de uma certa imunidade clínica. O diagnóstico da teníase em indivíduos assintomáticos, ele é frequentemente feito quando ocorre a saída espontânea de próglutes grávidas pelo reto. Agora eu vou falar um pouco sobre a fisiopatologia da cisticercose. Primeiramente, vou separar a cisticercose em fora do sistema nervoso e neurocisticercose. Quando na região subcutânea, visceral ou muscular, a cisticercose normalmente não apresenta sintomas muito graves, sendo apenas uma massa indolor que causa efeitos patológicos secundários por deslocar o tecido local. Quando subcutâneo, também pode ocasionalmente gerar inchaço e dor. Quando a cisticercose está na região ocular, ela pode causar alguns sintomas mais incômodos. Quando instalado nos músculos oculomotores, a cisticercose causa desvios no olhar. Quando localizados na parte anterior do globo ocular ou no humor vítreo, ela pode causar bloqueios no campo de visão. E cistos subretinais ou na própria retina podem causar perdas da acuidade visual.
A neurocisticercose ocorre quando os cistos estão instalados em locais que afetam o sistema nervoso, podendo estar localizados dentro ou fora do parênquima cerebral. Dependendo da localização desses cistos, a doença possui sintomas e prognósticos diferentes. Quando os cistos estão localizados dentro do parênquima cerebral, os principais sintomas são convulsões e dores de cabeça. A doença evolui normalmente para cura a partir de um processo involutivo do cisto até o seu desaparecimento. Durante esse tempo, o cisto sobrevive de meses a anos, resultando em uma baixa qualidade de vida do paciente. Geralmente, os sintomas se aparecem devido à formação de uma cicatriz calcificada do cisto. Os cistos localizados fora do parênquima cerebral, eles geram lesões que tendem a crescer e ocupar o espaço ao seu redor, resultando em inflamação e efeitos de massa. Acontece o bloqueio da circulação de fluido cérebro-espinal, levando à hidrocefalia obstrutiva. Os principais sintomas são efeitos de massa e hipertensão intracraniana. A doença é considerada crônica e tem altos índices de mortalidade. Eu vou falar agora sobre alguns dos sintomas da neurocisticercose, começando pelas convulsões. Elas ocorrem em pacientes com neurocisticercose dentro do parênquima cerebral, como falado anteriormente. Elas podem ocorrer de meses a anos após a infecção inicial. Seu mecanismo não é completamente elucidado, mas sabemos que a inflamação geralmente possui um papel importante para desencadear uma convulsão. Mesmo existindo casos de pacientes com episódios de convulsão, onde os cistos eram viáveis, mas sem inflamação. A convulsão pode ocorrer em pacientes com cistos viáveis, em processo de degeneração ou já com cicatrizes calcificadas. O período de degeneração do cisto, devido à resposta imunológica, é um período particularmente sintomático. Comumente são encontrados edemas ao redor dos cistos ou resíduos calcificados em pacientes com neurocisticercose sintomática. O aumento da pressão intracraniana acontece em pacientes que apresentam cisticercos dentro e fora do parênquima cerebral, sendo mais comum em neurocisticercose fora do parênquima cerebral. Ela é causada principalmente por distúrbios do fluxo do fluido cérebro-espinal, reação de inflamação que forma edema e efeitos de massa. A hidrocefalia também é um sintoma bem comum em neurocisticercose fora do parênquima cerebral. Ela é causada por deslocamento de estruturas do encéfalo por grandes cistos e a obstrução direta de canais de fluido do cérebro espinal. Agora vamos entender melhor como o nosso sistema imunológico se defende desses tipos de infecções. A resposta imunológica celular de pacientes com cisticercose vem sendo pesquisada por vários autores, necessitando, porém, de maiores estudos. É verificada a possibilidade de existirem diferentes tipos de perfis imunológicos em pacientes sintomáticos comparado com aqueles que são assintomáticos. Diversos estudos de neurocisticercose demonstram uma resposta imune consistindo predominantemente de linfócitos TH1 e o desenvolvimento posterior de uma resposta TH2 associada à destruição de parasitas. Aumento nos níveis de eosinófilos no sangue e no líquido cefalorraquidiano foram reportados. Observa-se também que o líquido cefalorraquidiano de pacientes com neurocisticercose contém concentrações elevadas de interleucina 1-beta, interleucina 5 e interleucina 10. A intensa produção de interleucina 5 durante a resposta imune aos antígenos cisticercais ocorre porque uma das principais funções da interleucina 5 é induzir e ativar eosinófilos para mediar um efeito eumintotóxico dependente de anticorpos. Estudos posteriores em que se analisaram linfócitos por imunofenotipagem revelaram um aumento significativo de linfócitos B e diminuição de linfócitos T totais. As células TCD8+, apresentaram-se diminuídas, enquanto não se verificou alteração nas subpopulações das células CD4+, HLA-DR+,
e CD16+, CD56+. O componente C1q parece ser inibido pela ação da paramiosina. É importante relembrarmos que a ativação da via clássica do sistema complemento é iniciada pela ação do componente C1q. A taenistatina, liberada pelo parasita, inibe as vias clássicas e alternativas do sistema complemento e parece interferir juntamente com outros fatores com a proliferação de linfócitos e com a função dos macrófagos, inibindo a resposta celular. Pesquisas têm sido realizadas com o intuito de se obter uma vacina para impedir a infecção humana. Alguns resultados são animadores, sendo possível observar nos suínos vacinados uma proteção de 75%. Estudos recentes e curiosidades. Vocês sabiam que a neurocisticercose é uma das principais causas de epilepsia adquirida em países endêmicos? É como relata este estudo da Revista Europeia de Epilepsia. As infecções do sistema nervoso central são fatores de risco comuns para a epilepsia adquirida, também conhecida como epilepsia pós-infecciosa. A neurocisticercose é uma das causas mais pesquisadas da infecção do sistema nervoso central. Ela tem uma correlação documentada com o aumento da prevalência da epilepsia em muitos países, representando até 30% das crises epilépticas em certas áreas da América Central e do Sul. Uma vez instalado, o parasita possui uma série de mecanismos patológicos que podem se manifestar através de muitos sinais e distúrbios diferentes, como cefaleias, meningites, alterações cognitivas, déficits neurológicos focais e convulsões, sendo as crises epilépticas o sintoma mais encontrado. Outro estudo que nós achamos relevante foi um relato de caso relacionando a cegueira à neurocisticercose. Ele foi desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Ciências Médicas da Índia. No relato, um jovem de 18 anos foi encaminhado a uma ressonância magnética da cabeça e das órbitas. Isso após aparecer na clínica do Instituto apresentando dor de cabeça e perda de visão nos 2 olhos há cerca de 2 meses. A ressonância revelou numerosos focos de neurocisticercose espalhados pelo parênquima cerebral e também um cisto que foi encontrado alojado próximo ao quiasma, comprimindo ele e os nervos ópticos derivados. Após o tratamento com antiomíticos, a dor de cabeça passou, mas a visão não retornou, mesmo após 2 meses de acompanhamento. Isso demonstrou uma cegueira irreversível. Bom, pessoal, era isso que tínhamos para falar. Estas são as referências da nossa apresentação e nós esperamos que tenha ficado claro para todo mundo.